Olá, começamos o programa Ponto de Vista Especial Esporte, ao vivo aí no YouTube, no canal 7 da NET, TV Assembleia e também pelo Facebook. Eu estou aqui com o Roberto Lopes, com o Cacá Vilaverde e vamos falar sobre a rodada deste fim de semana, começando pela Série B. Nós temos aí o nosso Clube de Regatas Brasil em atividade já com jogos para este sábado. A gente começa agora com a classificação da Série B para entender como está o momento. Então, quando se dá o momento desse do CRB, antes até de mostrar isso, diante do jogo que teve o CRB no último fim de semana, no sábado, o que a gente pode esperar para esse fim de semana, Roberto Lopes? Bom dia, Wendel, bom dia, Cacá, bom dia aos telespectadores da TV Assembleia e quem nos está acompanhando no Facebook. Olha, o CRB ele tinha um jogo, na minha opinião, crucial e muito importante, que era contra o Luverdense. O CRB estava ali numa colocação no meio da tabela, estava bem. Se ele ganhasse, estaria também subiria um pouco mais e ficaria tranquilo. O empate com o Luverdense, para mim, foi terrível para as pretensões do CRB, porque o CRB foi para a segunda parte da tabela, está na segunda parte e está muito próximo da zona de rebaixamento. São 6 pontos que separa o CRB do primeiro que está na zona de rebaixamento. E tem um jogo contra o Santa Cruz que também é super importante, porque o Santa Cruz é o primeiro da zona de rebaixamento e vai desesperadamente buscar a vitória nesse jogo contra o CRB. No programa passado, Cacá, você falou que ganhar em casa era fundamental para as pretensões do CRB. O empate contra o Luverdense também mostrou uma preocupação para o torcedor regatiano? Bom dia, Wendel, bom dia, Roberto, bom dia, telespectadores. Até pela forma como o jogo transcorreu. O CRB abriu 2-0 e deixou o Luverdense reagir no jogo. O CRB, como o pessoal costuma dizer, está sofrendo da síndrome do time delivery, né? Está entregando em casa. Então, e a gente já sofreu isso na temporada passada com o CRB, também nos jogos em casa não conseguia ter um rendimento satisfatório. Está ficando complicado. Nos últimos 5 jogos, dos últimos 15 pontos disputados, o CRB perdeu 3 jogos, todos fora de casa, empatou e ganhou um jogo. Então, quer dizer, são 4 pontos em 15. Está ficando complicada a situação, o CRB tem que reagir e acho que nesse jogo no Arruda, no mundão do Arruda, estádio que já é intimidatório por si só, vai ficar complicado. Santa Cruz no Z4, lutando desesperadamente para sair dessa situação, vai ser um jogo difícil para o Galo. A gente vai falar um pouco mais sobre esse jogo, da preparação do CRB para esse jogo agora de Santa Cruz, mas antes vamos dar uma conferida na classificação. A gente tem com a classificação da Série B. Nós temos na primeira colocação o América Mineiro com 41 pontos, o Internacional vem com 39 pontos, Vila Nova 35 e o Ceará 34. Depois disso, do grupo do G4, vem tentando esse acesso o Juventude com 34 na quinta colocação, o Guarani tem 31, Paraná também, assim como o Boa Esporte e Criciúma, eles até a 9ª colocação. Na 10ª colocação, Brasil de Pelotas com 30 e já na segunda parte da tabela temos o Londrina com 30 pontos também. O CRB vem em 12º com 29 pontos, 13º Oeste com 28, 14 o Paysandu com 27 pontos, em 15º o Goiás com 25, em 16º o Luverdense com 24. A zona de rebaixamento, como o Cacá Vilaverde falou, tem o Santa Cruz abrindo com 23 pontos, em 18º o Figueirense com 21, o Náutico tem 17 e o ABC encerra a tabela no 16ª colocação. O CRB na semana passada estávamos aqui, estava na primeira parte, já caiu para a segunda parte. Como analisar isso? Veja bem, o CRB ele tem, na minha opinião, uma dependência muito grande do Chico. No jogo passado, o Chico já não jogou tão bem. Então, assim, é muito complicado um time que fica dependendo praticamente de se aquele jogador vai estar bem naquele dia ou não. Então, a questão do CRB ainda tem um outro agravante. Essa punição do Zé Carlos, essa punição que o Zé Carlos tomou são 9 jogos, já cumpriu 2, faltam 7.
Então, assim, também pesa, apesar do Neto ser um grande artilheiro, apesar do Neto estar fazendo gol, mas o Zé Carlos incomoda. O Zé Carlos, qualquer zagueiro, fica muito mais preocupado com o Zé Carlos em campo. O Zé Carlos é muito importante, até pela identidade com o clube. O Zé Carlos tem uma identidade muito grande com o CRB. Então, assim, é outro fator preocupante para o CRB. O CRB concorda com essa dependência do Chico? Concordo. E outro dado que eu estava levantando, que achei também relevante, é o seguinte. O CRB, numa sequência de 2 jogos, só conseguiu repetir uma vez a escalação inicial do jogo. Não foi na sequência de jogos entre Juventude e Guarani. Ali ele conseguiu repetir. Então, essa falta de sequência de um mesmo time jogando prejudica o time. Quer dizer, você não consegue criar um padrão, você não consegue fazer com que o time jogue facilmente quando as peças se repetem. O Dado não está conseguindo fazer isso. Isso pode ser um dos fatores que está prejudicando a campanha do CRB na Série B esse ano. Essa falta de sequência do mesmo time jogando todas as vezes. Para buscar o entrosamento necessário. Quando você assiste o jogo do CRB e Luverdense, o CRB faz 2 gols, com um gol rápido do Neto Baiano aos 37 segundos, praticamente, é isso? Você vê no segundo tempo um CRB mais lento. Nós temos uma acomodação, de uma certa maneira, temos cansaço de campeonato. Como você avalia o CRB ceder muitas vezes um empate como aconteceu com o Luverdense? Veja bem, Wendel, a questão da acomodação, realmente ela existe, mas não é só para o CRB não. Ela existe em qualquer time e que não deveria existir. O CRB contra o Luverdense, o segundo tempo do CRB, mudou da água para o vinho. O que o CRB produziu no primeiro tempo e como ele voltou para o segundo tempo, foi algo assim assustador para quem estava no estádio. Acho que o técnico demorou a mexer, devia ter mexido mais cedo, mas assim é preciso se ver o que foi que aconteceu no vestiário, porque realmente a mudança foi muito grande do primeiro para o segundo tempo. O presidente Marcos Barbosa prometeu esta semana uma premiação de 3 milhões de reais em caso de acesso. Vamos voltar à classificação para dar uma olhada o que significa, o que é que os jogadores do CRB precisam fazer para chegar. O CRB na 12ª colocação está com 29 pontos. O primeiro do G4 está o Ceará com 34 pontos. São 5 pontos de diferença. O CRB hoje, né, nos jogos que faltam, é claro que falta todo um segundo turno, Kaká, mas o que é que ele precisa fazer para conseguir os jogadores, no caso, essa premiação de 3 milhões? Veja bem, historicamente a faixa, né, a régua passa com 45 pontos. O CRB hoje tem? Não, mas essa é a faixa do rebaixamento. Então, a régua passa ali. Sim. Você tem que ficar acima disso para permanecer. Isso, para permanecer na Série B. O CRB tem 29. Tem 29. Eu acho que a primeira meta é a permanência da Série B. Eu acho que o CRB é por etapas. Vamos alcançar primeiro a gente se consolidar na Série B, que é fantástico. É uma garantia de uma tabela durante o ano todo. É você estar na elite do futebol brasileiro, que na minha opinião, Série A e Série B são elite do futebol. São 40 times nesse universo do Brasil que é continental, então eu acho para mim é uma elite. Então acho que a gente tem que se preocupar em ganhar mais 6 jogos, garantir essa pontuação que vai garantir a nossa permanência ano que vem na Série B e depois ver o que para frente pode acontecer. Mas acho que num primeiro momento a preocupação do CRB imediata é a garantia da Série B 2018. Um futebol, Roberto, que se envolve tanto dinheiro, exemplo, acredita-se que no elenco do CRB ninguém ganha menos que 5 mil reais. E você tem salários de 50 a 70. Ter uma premiação de 3 milhões de reais é realmente necessário para motivar? Olha, não deveria ser, mas no futebol Não é só o CRB, outros times também, eles oferecem bichos para incentivar os jogadores, apesar dos jogadores já terem os salários muito bons. O salário de qualquer jogador de futebol hoje, da Série A e da Série B, eles são muito bons, dá para viver bem, dá para viver tranquilo, mas o incentivo a mais é sempre bom para quem está jogando. O CRB tem 2 jogos decisivos, na minha opinião, nessa luta que o Kaká falou contra o rebaixamento. Ele pega o Santa Cruz
que está atrás do CRB, que é o primeiro, é o primeiro da zona de rebaixamento em Recife, e depois pega o Oeste em Maceió, que é o time que está abaixo do CRB. Então, assim, na questão do rebaixamento, esses 2 jogos são fundamentais para o CRB. Quanto a classificação para a primeira divisão, eu acho que com o empate do Luverdense ficou um pouco mais difícil. Mas no futebol ainda tudo é possível. Ainda há esperança. Por se tratar do futebol, mas eu acho que ficou um pouco mais difícil depois do empate com o Luverdense. Mas 5 pontos não é, teoricamente, uma distância muito pequena, Kaká? Teoricamente, sim. Mas 5 pontos, quando a gente faz a conta de classificação e coisa, 5 pontos são praticamente 5 rodadas. Porque você não... já 5 pontos em 2 rodadas eu tiro. Sim, mas quem está à frente vai perder também todos esses jogos? Quando você bota 5 pontos, você bota 5 rodadas para conseguir chegar. Então o CRB tem que melhorar muito o que vem fazendo. Volto a dizer, nos últimos 5 jogos só conseguimos 4 pontos. A questão não é nem só, viu, Kaká? A questão também não é só nem a questão dos 5 pontos. Se fosse só 5 pontos, estaria bom. A questão é que tem 7 times à frente do CRB para chegar ao 4º colocado. 7 fora o Ceará. O Ceará é o 4º. Até o Ceará tem 7 times. Então, a questão também não é só os 5 pontos. A questão são os times que estão na frente do CRB. 7 é muito. Vamos ver qual é o tamanho disso, mas antes de mostrar até a sequência que tem o CRB, vamos mostrar a tabela da Série B, os jogos desta rodada de fim de semana, que já começou na terça-feira. Né? Na terça-feira o Brasil de Pelotas venceu o Goiás e o América Mineiro empatou com o Criciúma. Resultado surpreendente esse, viu? O empate do América em casa contra o Criciúma. O América que está pontuando a tabela. Né? Então nós temos o Ceará enfrentando o Náutico, Paraná e Juventude, Internacional e Paysandu, Santa Cruz e CRB, Vila Nova e ABC. Nós temos também, eu acredito que é o Oeste e o Boa Esporte, Figueirense e Guarani, o Luverdense enfrenta o Londrina. Qual o jogo mais complicado para vocês? Por incrível que pareça, Santa Cruz e CRB. Eu ia dizer exatamente isso. É o jogo mais equilibrado dessa rodada. É o jogo mais equilibrado. O CRB tem condições de ganhar no Arruda. É um jogo chato, porque os times de Pernambuco, realmente, quando os times de Alagoas enfrentam os times de Pernambuco, a gente sabe como é. É difícil, não é fácil. Apesar do CRB ter ganho do Santa Cruz aqui em Maceió. Mas eu concordo com o Kaká. Eu acho que o CRB e Santa Cruz talvez seja o jogo mais equilibrado dessa rodada. O CRB não tem acabado um pouco com essa questão, porque nós temos, claro, uma rivalidade com os pernambucanos, mas isso daí tem diminuído. O CRB ganhou do Náutico, acho que nos últimos 2 anos. Santa Cruz também, não é? Mas eu acho que a rivalidade permanece. É difícil. Jogar na Arruda sempre é difícil. Eu, inclusive, já fui hostilizado no Arruda. Já levei copo de cerveja na cabeça do Arruda assistindo o jogo lá. Sei como é difícil o ambiente que se cria lá, principalmente pela torcida do Santa Cruz, que é uma torcida de massa. Uma torcida que, mesmo nas situações difíceis em que o clube se encontra, lota o mundão da Arruda, cria um caldeirão lá dentro. Vai ser um jogo difícil. Acredito que o CRB possa trazer um bom resultado de lá. E acho extremamente necessário. Porque o CRB tem que começar a virar essa fase que ele está vivendo de conquistar poucos pontos, porque eu volto a dizer, o objetivo nesse momento agora é pensar na permanência e na Série B. Como vocês avaliam o trabalho do Dário até o momento? Quando ele assumiu o CRB num momento muito difícil. O CRB estava perdendo jogos e quando ele assumiu, o CRB deu realmente uma levantada, o CRB voltou a jogar bem, o CRB voltou a ganhar. Entendeu? Mas o que acontece, o trabalho do técnico do CRB, ele é muito bom. Eu considero um trabalho ótimo. Eu considero um trabalho bom. Acontece que o CRB, ele tem como outros times da Série B, do nível do CRB, acontece, ele passa por um problema muito, muito sério, porque quando chega na segunda fase do campeonato, os times como Internacional, como Goiás e outros, começam a contratar outros jogadores, como o Internacional fez com o Leandro Damião, como o Camilo do Botafogo. E os times do nível do CRB não conseguem acompanhar esses tipos de contratações.
Então, qual é a tendência que eu sempre vejo nos campeonatos brasileiros que disputam CRB, com algumas exceções, é claro, é que normalmente esses grandes times, chamados maiores, que estão disputando a Série B, eles começam a contratar nessa segunda fase. E aí fica difícil para os times de menor potencial financeiro conseguir acompanhar. Por isso, reforçando o que o Bob disse, por isso que é importante para um time como o CRB fazer uma gordura no primeiro turno. Porque, com certeza, times como Internacional, Goiás, o próprio Santa Cruz, que são de estados fortes, com um poder financeiro maior, nesse segundo turno, quando a coisa começa a apertar, aí eles começam a abrir as porteiras, o dinheiro começa a jorrar, e eles conseguem se recuperar, o que não acontece com o CRB. A gente está aqui com o programa Ponto de Vista Especial Esporte, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. A gente volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista Especial Esporte. Eu estou aqui com o Roberto Lopes e com o Kaká Vilaverde. Estamos falando da rodada deste fim de semana e continuando um pouco na Série B, a gente vai mostrar agora a sequência do CRB nessa reta para o Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos lá, conferindo o CRB que tem a gente tem agora o Santa Cruz em Recife. O CRB joga com o Santa Cruz, eu estou com a tabela aqui. O CRB joga com o Santa Cruz em Recife, certo. Aí volta para Maceió para enfrentar o Oeste, certo. Aí sai para jogar com o Brasil de Pelotas, certo. Volta para Maceió para pegar o Criciúma, depois sai para jogar com o Vila Nova, também fora de casa com o Londrina, o ABC em casa, Paysandu fora, Náutico em casa, Boa Esporte em casa, Figueirense fora, Internacional fora, Juventude em casa, Guarani fora, Goiás em casa, Paraná em casa, Goiás em casa. Dos 3 próximos jogos, o Santa Cruz realmente é o que mais preocupa, Kaká? Na verdade, a obrigação é de ganhar do Oeste em casa. Infelizmente, tem que se dizer isso, é uma obrigação. Que é um time que está, na minha opinião, abaixo do nível do CRB. Então, esse jogo, como o jogo contra o Luverdense tinha essa obrigação de ganhar e não conseguiu, tem que ganhar do Oeste também. O pensamento é esse, é entrar em campo para ganhar do Oeste, não tem outra coisa. Os 2 jogos que vai fazer fora são jogos dificílimos. Kaká, esses 4 jogos do CRB, eles são muito importantes. Vocês têm ideia? O Santa Cruz, ele pega o Santa Cruz agora, que o Santa Cruz ele tá na zona de rebaixamento, mas ele tá a 6 pontos do CRB. Depois ele pega o Oeste. O CRB tem 29 pontos, o Oeste tem 28. Aí ele volta e joga com o Brasil de Pelotas. Joga fora com o Brasil. Com o Brasil de Pelotas. Ou seja, o CRB tem 29, o Brasil tem 30. E depois joga com o Criciúma, que tem 31 pontos. Então, assim, são os times ao redor dele ali, né? Estão ali também perto do CRB, e são times que estão também no meio da tabela, e são jogos muito Aí pode decisivos. dizer que o CRB chegou hoje... Lembrando que contra o Brasil, perdemos em casa, né? Exatamente. No primeiro turno. A gente pode dizer que chegou um momento da tabela crucial para o CRB decidir o que é que vai, exemplo, depois dessas 4 rodadas, a gente vai saber realmente qual é a situação. Exatamente. dele. Ou a gente continua nessa ladeira que o CRB tá querendo pegar e vai ficar brigando ali para escapar do Z4, ou vai fazer vai abrir um espaço interessante de repente não ficar brigando pelo G4, mas ficar ali naquela turma da marola que nem afunda nem sobe. Até porque, Kaká, depois desses 4 jogos, o CRB tem 2 jogos fora. 2 jogos fora. É o Vila Nova e é o Londrina. O fator casa pro CRB tem pesado, o Kaká falou no início tem pesado contra. Né? O delivery, o correio que entrega em casa. Exatamente. Né? O CRB não está conseguindo se impor no Repelé. Né? Mas por que isso se dá? Porque a torcida é uma torcida... Pessoal, o CRB tem uma fama de torcida chata, de uma torcida que em fases ruins não apoia, não comparece. Talvez possa ser isso, talvez possa, como eu disse anteriormente, não tem uma sequência do mesmo time jogando sempre para buscar um entrosamento. Quando você tem um entrosamento jogando em casa,
além de saber como os seus companheiros jogam, você ainda tem o apoio da torcida empurrando você para frente. A escala, o time do CRB, o time do CRB, Kaká, ele tem uma escalação básica que é exatamente serve para os contra-ataques. É time que joga melhor fora. Pelo seguinte, você tem o Ratinho, você tem o Chico, altas velocidade, jogadores pela ponta que correm. É um time talhado para jogar fora de casa. Mas isso daí não tem sido uma característica do futebol brasileiro como um todo? A gente não vê uma dificuldade do time da casa, pelo menos este ano, em confirmar um resultado? Você vê muito... um time tem 60% da posse de bola em casa e não faz o gol. Aí, de repente, um contra-ataque... Mas o fator casa... Todo time que é campeão, todo time que consegue fazer uma temporada boa, é porque em casa consegue impor consegue se impor em casa. É fundamental. Os jogos em casa são os jogos que você tem que ganhar. Quando você faz a conta, quando você planeja o campeonato, os 3 pontos em casa são fundamentais. E, infelizmente, o CRB não está conseguindo confirmar isso. Eu acho que o que está prejudicando a campanha do CRB esse ano não são nem jogos fora. São jogos em casa que a gente não está conseguindo fazer os pontos necessários. E só para completar, o último jogo do CRB é o América de Natal lá em Minas. Então, assim, o América provavelmente, o América Mineiro, provavelmente o América vai estar lutando pelo título, junto com o Internacional e outro, então também não vai ser fácil. Também há uma possibilidade, olhando para a última rodada, do América Mineiro já ser o campeão. Eu acho que... um jogo de faixa. Mas mesmo assim, pode ser o jogo da comemoração, pô. Ele pode não querer perder em casa. O CRB não pode chegar na última rodada... Não pode dar contando com isso. Tem que chegar na última rodada não dependendo de nada. A gente também agora vai falar da Série C, que temos 2 representantes em lados opostos. O CSA está praticamente classificado, podemos dizer assim? O CSA está classificado. Resta saber se ele vai estar entre os 2 primeiros ou se vai ficar no 3º ou 4º colocado. Classificado ele está. O importante para o CSA agora é ficar em primeiro ou em segundo lugar para decidir em casa no segundo jogo. Isso, o CSA está matematicamente... Não, é praticamente, né? Isso. Acho que sim. Eu acho que o único classificado... É o Sampaio? É o Sampaio Corrêa, né? Que embora possa ser alcançado em pontos, ele não pode ser alcançado em vitórias. Certo. A questão... Tabela do campeonato. A gente pode ver o CRB tem 27, o Salgueiro tem 20, ainda tem 9 pontos em disputa, então ainda pode ser... Inclusive o Sampaio ainda pode ser ultrapassado. Mas ele não pode ser ultrapassado em vitórias. Deve ser também porque deve ter alguns confrontos diretos entre esses times que estão aí em cima. Então mesmo que você ganhe, você joga contra quem está em cima de você. Aí, a tabela da Série C no grupo do CSA e do ASA tem Sampaio Corrêa com 28, o CSA em segundo com 27, Fortaleza com 23, o Remo com 21, Salgueiro 20, Cuiabá com 19 pontos. Na 7ª colocação vem o Botafogo, o Motoclube na 8ª e o Confiança com 16 pontos vem na frente do ASA com 12 pontos. O ASA está rebaixado? É difícil. E como o Roberto disse, a grande briga do CSA, ao meu ver, não é nem classificar, porque eu acho que entre os 4 ele vai ficar. A questão do CSA é se manter entre primeiro e segundo lugar, para garantir na próxima fase o mando de campo na volta. E o próximo jogo do CSA é um jogo crucial. CSA, Fortaleza e CSA. Lá no Ceará. Se o CRB perde esse jogo, ou se o CSA perde esse jogo, o Fortaleza não ultrapassa, mas já chega muito perto. Fica um ponto. Não seria um desastre para a campanha que foi esse ano do CSA? Desastre vai ser se ele se classificar para a segunda fase e não passar. Mesmo que se classifique em 3º e 4º e consiga o acesso, o sucesso foi alcançado, que a subida para a Série B. Não, mas eu acredito que o CSA ele fica entre os 2 primeiros. Acho difícil ele perder essas 2 colocações. Matematicamente, é claro que existe essa possibilidade. O CSA tem um jogo em casa com o Salgueiro, para mim é um jogo decisivo, porque mesmo que ele venha a perder do Fortaleza, ele fica a 1 ponto. Se ele ganha do Salgueiro, aí e vai jogar o último jogo com o Cuiabá. Eu acho que é com Cuiabá, fora de casa. Mas aí ele pode jogar pelo empate e ainda ficar entre os 2 primeiros. Eu acho que o jogo decisivo do CSA é contra o Salgueiro aqui no Rei Pelé. Você também acha isso?
Não, concordo com o Roberto. Apesar de que o jogo contra o Cuiabá lá também vai ser osso duro. O Cuiabá deve estar brigando para não cair para a Série C. O CSA tem uma sequência complicada. O jogo contra o Salgueiro em casa é essencial. Lembrando que o Salgueiro vai estar também brigando buscando uma vaga entre os 4 colocados. São jogos encardidos, digamos assim. O Salgueiro tem 20 pontos, é o 5º colocado. Está brigando nesse momento, então ele também está brigando. Não é um jogo fácil, mas é um jogo decisivo. É um jogo decisivo, exatamente. Se o CSA empatar com Fortaleza, praticamente assegura entre as 2 primeiras colocações. E falando do Asa agora, a gente no programa passado, projetando o jogo contra o Motoclube, falava que ganhar em casa era essencial. Aconteceu o pior. Perdeu em casa para o Motoclube. Então, quer dizer, a situação do Asa, infelizmente, apesar de ainda brigar com adversários diretos, eu acho que se tornou quase que irreversível. O Asa ele tem 3 jogos, desses 3 jogos, 2 são em casa. Ele pega o Cuiabá em casa e pega o Confiança na última rodada, que está ali também brigando com o Asa pelas últimas colocações, para ver quem sai da zona. Por se manter na Série C. E o jogo intermediário, que é o segundo jogo do Asa, o segundo jogo desses 3, que é o Botafogo lá na Paraíba. Então, assim, a situação do Asa é muito difícil. Infelizmente, a derrota do CSA para o Confiança prejudicou muito o Asa neste quesito de conseguir se manter na série C. O time do Asa não é bom? Infelizmente a gente tem que dizer que não é, né? Porque vem fazendo essa campanha sofrível na Série C. Você só tem o quê? Um centroavante muito bom, Kivel, conhecido, que é o Kivel, não é isso? Acho que o time não conseguiu encontrar uma forma de jogar. Infelizmente é isso. O Asa ele tem uma questão muito séria ali, que são os jogos em casa. O Asa não consegue se impor em casa como deveria se impor. E aquela arquibancada que fica em frente às cabines de rádio, sempre de TV, vazia. Eu nunca consegui entender por que aquilo ali tá vazio esse tempo todo, por que não aquela obra não termina, e por que... Então, assim, a torcida do Asa, ela comparece, ela vai na medida do possível, mas o time não engrena, o centroavante do Asa ele é muito bom, mas precisa de um entrosamento. O time do Asa ele não se impõe em casa, ele perde muitos jogos em casa, e isso é crucial. O que acontece com o CRB na Série B, ele perder muitos jogos em casa, se ele tivesse ganho alguns jogos em casa, talvez não tivesse naquela colocação, é o que acontece com o Asa. Já o CSA é o contrário. O CSA se impõe no Rei Pelé, o CSA joga bem no Rei Pelé, o CSA mostra a sua força, a torcida está ali, pressiona, a torcida do CSA vai a campo, lota o estádio, o time pressiona e o CSA mostra força dentro de casa. Isso é importantíssimo para quem quer classificação de qualquer série. E olha, uma queda para a Série D para o Asa é terrível. A Série D, como o pessoal diz, é o inferno do futebol, meu amigo. Você joga em estádio que ninguém vê, não tem recurso. Você joga em estádio no interior do Brasil que ninguém tá vendo o jogo. Então pode acontecer qualquer coisa ali. A Série D é terrível. Até porque, Wendel, eu estava olhando aqui a classificação. Você pega o Asa, ele tem 12 pontos. E quem está acima do Asa é o Confiança e o Motoclube tem 16. Mesmo que o Asa ganhe e o Confiança perca e o Motoclube perca, o Asa não sai ainda da última colocação. Já botaram uma rodada em cima do Asa. Já botaram uma rodada em cima do Asa. É uma situação bem difícil e a gente vai comentar um pouco disso. No próximo bloco a gente vai falar também da sequência de jogos que tem o CSA e o Asa. Um pouco mais sobre isso, mas a gente vai para um breve intervalo. O programa Ponto de Vista Especial Esporte volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista Especial Esporte. Eu estou aqui com o Cacá Vilaverde e com o Roberto Lopes, falando aqui agora, neste momento, da Série C. A gente já falou da classificação. A gente mostra para você que talvez não tenha visto a classificação da Série C, para mostrar que o CSA está na segunda colocação com 27 pontos e o Asa está com 12 pontos na lanterna da Série C no grupo A. Mas nós vamos agora mostrar, Roberto, a sequência que tem o CSA para essa reta final da Série C, pelo menos na fase de grupos. Nós temos hoje o CSA
com o Fortaleza. Esse talvez seja o jogo mais importante dessa reta final? Eu não acho não, Wendel. O CSA pega o Fortaleza, depois o Salgueiro em casa e o Cuiabá fora. Acredito que o jogo decisivo do CSA é o Salgueiro e Maceió. O CSA precisa ganhar do Salgueiro e Maceió. Porque mesmo perdendo para Fortaleza, não perde a posição que tem hoje. Exatamente. Permanece em segundo colocado. A confirmação de uma posição melhor para a segunda fase, né, que é primeiro e segundo colocado, é como o Roberto falou, vai se dar no jogo com o Salgueiro. Se ganhar esse jogo, acho que praticamente garante a primeira ou a segunda colocação, o que garantiria a vantagem no mata-mata de fazer o segundo jogo no Repelé. Em quem o CSA se apoia para confirmar um acesso? Sem dúvida nenhuma. A torcida do CSA é brilhante. A torcida do CSA, ela comparece, ela lota o estádio. O público vai. Então, assim, a força da torcida do CSA é muito, muito grande. É enorme. Então, assim, quando qualquer time que vem jogar em Maceió, que vê a torcida do CSA, que vê o pessoal, o time se impondo em campo, é fundamental. O CSA se apoia num time que está ajustado. O time do CSA está ajustado. O time do CSA está bem. Está disputando para ganhar, para se classificar. O time do CSA tem time para ser campeão. Tem time para ser campeão. E a torcida, sem dúvida nenhuma, é fundamental nessa fase, nessa etapa do campeonato. O CSA no meio de semana, a gente se dividiu em outro campeonato, né? Tava jogando o pré-nordestão, se classificou, né? Ganhou o jogo fora do Parnaíba, goleou em casa. Teve o debut, né? Finalmente, o primeiro gol do Angulo. Do Angulo. Vamos ver se agora o Angulo desencanta, né? Agora começa a fazer gols também na Série C. Novo Angulo de vida agora para observar. Né? Exatamente. Eu acho que o CSA tem um bom time. Tem jogadores que têm capacidade de desequilibrar, tendo em vista a Série C, né? Eu estou tomando como parâmetro os times que jogam a Série C. Me parece que é um time bem entrosado, já conseguiu um encaixe muito bom. Né? Eu acho que é um potencial campeão. O Rafael Tenório, ele tem uma visão muito interessante. Quando o CSA disputou a Série D, o time do CSA de Série D era praticamente um time de Série C. O time do CSA de Série C, se você botar uma ou duas peças ali, 3 no máximo, é time de Série B também. Então o CSA está um passo à frente dos outros neste requisito de jogadores. Então é importante essa visão da diretoria do CSA e ter este tipo de elenco disputando um elenco qualificado acima da média dos times que disputam com ele. Exatamente. Agora a gente vai ver a sequência do Asa para tentar escapar dessa degola. Nós temos que o Asa enfrenta agora o Cuiabá. Depois vem Botafogo da Paraíba. Encerra com Confiança em casa. Confiança. Qual o mais difícil desses 3 jogos, Kaká? Os 3. Não, pro Asa, o Asa não pode, na minha opinião, nem pensar em empatar um desses 3 jogos. O Asa tem que vencer, conseguir os 9 pontos para assim tentar fugir do rebaixamento, que não é fácil. Onde pode encontrar forças o Asa para conseguir isso? Ao contrário do CSA, não pode nem se apoiar na torcida, porque infelizmente a torcida lá de Arapiraca não abraçou o time. Eu acho que infelizmente o Asa está fadado ao rebaixamento. Né? A gente não gostaria de ver isso. É importante a gente, pensando-se que o CSA pode acessar a Série B, era importante ela ter um time na Série C, né? Porque como eu já disse aqui, se manter um calendário, se você pode jogar. Jogar a Série D é terrível. Né? No caso de uma Série C, falando isso em termos de crônica desportiva, você tem movimentação de um setor enorme, não só de jornalismo, mas também de jogos para o vendedor ambulante, para a camisa, para tudo. Você movimenta. É fundamental isso, né? Para a cidade de Arapiraca é fundamental ele estar na Série C. Você tem um calendário definido, você tem jogos definidos durante o ano inteiro, você tem
os vendedores que Você tem TV, circulam pelo ASA, você tem a cota da TV, que também é importante, você tem visibilidade e você tem uma economia que gira em torno da cidade. É fundamental o ASA permanecer na Série C, apesar de achar difícil, mas é fundamental para o ASA e também para a cidade de Arapiraca. Quando se chega, exemplo, o CSA estava na Série D o ano passado, sobe para uma Série C. Muito se comenta que se o CSA for para a Série B, financeiramente não teria como se 2 clubes fossem. Isso é mito. Isso daí, no caso da Série C, se configurou como verdade. Falta investimento. O Roberto é partidário dessa teoria de que, infelizmente, na Série B não se poderia ter 2 times alagoanos. Eu já não penso assim. Eu acho que o estado de Alagoas e a cidade de Maceió, que é uma cidade grande e forte, teria capacidade de manter 2 times na Série B. No caso do CRB e do ASA, durou quanto tempo isso? 2 anos? 3 anos. 3 anos. Poderia acontecer a mesma coisa com o CSA? A prática, na verdade, até me desmente. Porque você já teve, se eu não me engano, a cidade de Natal tendo o ABC e o América na Série B. Hoje o América está na Série D. Wendel, eu estava olhando Mas eu aqui, acho que o estado tem capacidade de manter 2 times na Série B. Mas veja, Cacá, eu estava olhando aqui a tabela, os jogos e também a classificação da Série B. Já que você tocou nesse assunto, presta só atenção neste detalhe. Na primeira fase, entre os 10 primeiros, você só tem um time do Nordeste, que é o Ceará. Entre os 10 primeiros. Aí você vai para a segunda fase. Aí você vem CRB, Santa Cruz, Náutico e ABC. O que isso significa? Significa que é muito difícil um estado do Nordeste, com exceção de Pernambuco e da Bahia, manter 2 times na Série B. E olha que nós temos um estado de Ceará riquíssimo, de certa maneira. Também que não consegue manter o Ceará e o Fortaleza durante muito tempo na Série B. Mas eu acredito que com planejamento tudo é possível. Entendeu? O CRB ou o CSA poderia repetir um sucesso de uma Chapecoense? Eu acho difícil. Porque, primeiro por conta do estado onde a Chapecoense está situada, um estado rico, que é o estado de Santa Catarina, e pelo nível de planejamento e organização que a Chapecoense tem. Como é o caso também, a gente, toda vez que fala de Série A, até esquece algumas vezes, ou passa por destino, que é a Ponte Preta. A Ponte Preta vem se mantendo há muito tempo na Série A Ponte Preta é um time de uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Que é Campinas. Seria mais ou menos parecido. Mas Wendel, a diferença de Campinas para Campinas, Chapecó e Maceió é uma questão básica, fundamental. Campinas tem indústrias. Chapecoense. Chapecó também. Chapecó tem indústrias. Aqui é uma dependência muito grande do poder público. Os clubes dependem também e muito do poder público, municipal, estadual. Então, assim, e Caixa Econômica Federal. Então, assim, provavelmente, e aí eu vi uma análise de um programa desse nível nacional, analisando a questão de Chapecó. Chapecó tem indústrias, tem fábricas que apoiam e financiam, de certa forma, o time de Chapecoense. Aí você vem para Maceió. Quais as empresas que financiam CRB e CSA? Muito poucas, quase que nenhuma. Mas quando se fala de indústrias com identidade local. Isso que é importante. Você tem aqui a maior fábrica de química da América Latina. E já patrocinou alguma vez algum dos 2 times? Não, eu estou dizendo, o que cabe é a identidade local. Né? Mas falta isso. Por exemplo, uma vontade da Braskem em patrocinar. Existe o potencial de se conseguir manter os 2 times de maior torcida do estado na Série B. Depende de boa vontade e de organização. Não, porque hoje a Braskem ela é uma empresa baiana. É brasileira. Mas a Braskem só a maior planta está aqui.
Não, maior planta- a Braskem, a identidade que aquelas empresas de linguiças, de carne que tem em Chapecó, eles frigorífico que se tem em sentem, Chapecó. não é a mesma que a Braskem tem. lógico. No caso da Aurora, né? É A isso. Aurora se sente chapecoense. Exatamente. A Braskem não se sente alagoana. Mas então falta aí. Então falta uma indústria ou algum setor de Alagoas que acredite no CSA e no CRB, invista nesses times e faça com que CSA e CRB se tornem a propaganda dessa indústria, dessa fábrica, do que seja lá o que for. Porque Chapecó tem 200 mil habitantes e Maceió tem 1 milhão. Né? Mas assim, a Aurora, que patrocina a Chapecoense, acredita que a exposição da marca dela ali, vinculada a um time organizado como a Chapecoense, e que, infelizmente, após uma tragédia, teve uma exposição muito grande, ela acredita que a marca dela ali agrega valor. Porque está num time que atraiu a simpatia do Brasil inteiro. Então, isso também é uma visão de marketing. E mostra também a organização do clube em termos a administração. Ninguém quer sua marca vinculada a um clube que é alguma coisa que é desorganizada, que tem indícios de desorganização. É só lembrar, não, Wendel, que se você assim, olhar os 40 anos, 50 anos de CRB e CSA, você tem uma sequência enorme de má gestão. Sim, com certeza. Mas é só Em lembrar, termos de só 50 para anos. deixar claro quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, que eu adoraria e torço para que CSA e CRB estejam juntos na Série B. Por muitos anos, quiçá até na Série A. Mas eu estou analisando as coisas friamente. Se você olhar os times que estão na Série B, hoje, só Pernambuco mantém 2 na Série B. Só do Nordeste. Mais nenhum. Se CSA e CRB fossem 2 times que não dependessem tanto do poder público como dependem, talvez eu acreditasse mais que os 2 times de Alagoas pudessem permanecer mais tempo na Série B. É uma realidade mais próxima. Nesse sentido, se conseguisse juntar mais setor comercial e industrial. Teria que ser uma confluência de várias coisas. Primeiro, Mas por que essa boa vontade do setor privado em vincular sua marca aos times e dos times se organizarem e reformularem a sua estrutura administrativa para se botarem como exemplo de boa gestão. Profissionalizando. Porque quem vai expor a marca na camisa do CSA e do CRB quer que a sua marca fique vinculada a um bom produto, que são os times. A um produto vencedor, a um produto que mostre organização. Porque isso agrega valor à marca que está ali patrocinando o time. Então, é uma confluência de várias coisas. É como disse o Roberto. O problema é ficar dependendo sempre da boa vontade dos setores públicos, em que a gente não sabe quem vai ser governador do ano que vem, quem vai ser prefeito daqui a 4 anos. Será que vai manter o patrocínio? Será que vai tirar o patrocínio? A questão é essa. A questão é que falta um planejamento, né? De uma reestruturação dos times para que atraiam empresas para se vincularem aos times. Planejamento estratégico, né? Que os grandes times têm. A gente vai para o nosso último intervalo. Estamos aqui com o programa Ponto de Vista Especial Esporte. A gente volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista Especial Esporte. Eu estou aqui com o Kaká Vilaverde, com o Roberto Lopes. Falamos já da Série B e da Série C. Agora vamos para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que tem, como falamos no último programa, um líder disparado e um outro campeonato. A partir disso, a gente vê a classificação. Para poder falar melhor sobre isso, a gente vai dar uma olhada. O Corinthians tem 50 pontos, em segundo vem o Grêmio com 40, o Santos tem 37 e encerra o G4 o Palmeiras com 33. A parte da Libertadores é completada com Flamengo com 32 e Cruzeiro com 30. Ainda tem agora com 7º, 8º, 9º e Sport, Botafogo, Atlético Paranaense, Fluminense nesse sentido de 30 a 28 pontos. E na segunda parte da tabela você tem a Ponte Preta em 11º com 27, o Bahia em 12º com 26, o Atlético Mineiro com 26, também com 26 o Curitiba e já próximas à zona de rebaixamento, Chapecoense com 25 e Vasco.
Zona de rebaixamento tem São Paulo com 23, Vitória com 22, Avaí com 22 e Atlético Goianiense com 15. Kaká, a gente olha para essa tabela e imagina agora com apenas 2 times na Copa do Brasil, que o campeonato recomeça, tem uma nova fase, tem 2 campeonatos, o que pensar a partir de agora? Eu nem vou fazer prognóstico, mas porque no programa passado eu falei que o Corinthians ia manter a invencibilidade e perdeu. Vamos montar um quadro. Quem a Mas- gente Errou, né? Errou! Mas você lembra que depois do programa, quando eu disse que qualquer time poderia ganhar do Corinthians, menos o Atlético Goianiense, quem ganhou foi o Vitória, Vitória, que estava exatamente, à frente do Atlético Goianiense. Né? A gente vai montar um grupo. Quem a gente zica esta semana, né? Boca maldita, né? A boca maldita. Mas enfim, até com a derrota que sofreu com o Vitória, mesmo assim a situação do Corinthians não mudou. Inclusive, o jogo que ele tinha atrasado contra a Chapecoense fora de casa, que poderia até ser um jogo que ela eventualmente poderia perder, ganhou do jeito que ganhou, né? Parece que é a tal sorte de campeão, né? A bola bate no pé do Ju aos 40 e tanto do segundo tempo e entra. Então eu acho que o campeonato, mesmo com a derrota, mesmo com a invencibilidade do Corinthians sendo rompida, né? Continua da mesma forma. O Corinthians deve ser campeão, acho que agora só vai saber em que rodada vai acontecer isso. O interessante que ficou agora é exatamente no G4, continua os mesmos times, é no G6. Porque os 2 times que estão no G6 são os dois times que vão decidir a Copa do Brasil. E vão garantir, através da Copa do Brasil, uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Eu acho que é exatamente isso. A briga agora é pela Libertadores. Quem vai entrar no G4, quem vai entrar no G6. Claro que é melhor estar no G4 porque você não disputa a pré. Mas, assim, eu acredito que do Botafogo para cima, do 10º colocado, todos têm chance de estar na Libertadores. Só acrescentando que se Cruzeiro e Flamengo se manterem nessa faixa, você tem um G7, né? Você vai abrir mais uma vaga. Porque o time que conseguir a vaga pela Copa do Brasil vai direto para a fase de grupos e abre a perspectiva de classificação de mais um time. Essa questão do G7 que o Kaká colocou aqui é um ponto crucial no sucesso ou no insucesso do Campeonato Brasileiro. A partir do momento, essa é uma opinião pessoal minha, a partir do momento em que acabou o G3, G4 no máximo, para Libertadores, que começaram a entrar G6, G7, o Campeonato Brasileiro ficou um nível um pouco abaixo. Porque o G7 só acontece... Eu sou altamente contrário a este número enorme de times disputando a Libertadores. Mas hoje não tem um porque o G7 só acontece se o campeão da Copa do Brasil ficar entre os 6. Mas não é quase muito provável que isso bem aconteça? provável que o Cruzeiro... Hoje, por exemplo, é o que está acontecendo. Cruzeiro e Flamengo estão dentro do G6 e um dos dois vai ser campeão da Copa do Brasil. Hoje não então, tem automaticamente, você vai ter o 7º time entrando também. O time brasileiro hoje, ele não joga para ir para Libertadores mais do que para ser campeão? Infelizmente, Sim. a meta dos times brasileiros é disputar a Libertadores. Até porque, se tudo der certo, a gente é campeão. Não, mas o objetivo é entrar na Libertadores. A premiação da Libertadores é muito boa. Mas é um engano, Roberto. A premiação da Libertadores é inferior à do brasileiro. Não, mas não é a questão da premiação em si, do campeão. A que o brasileiro dá para ir à Exatamente. Libertadores. E aquela questão que a gente valoriza muito, e não sei se os europeus mudaram esse pensamento agora, mas não valorizavam tanto, a ida... Ser campeão da Libertadores e ser campeão mundial, né? Jogar o Mundial da FIFA. Que aqui no Brasil a gente valoriza muito. Não sei se na Europa hoje em dia valorizam tanto, Sem mas contar, aqui sempre foi valorizado. Para mim, um agravante muito sério. O Campeonato Brasileiro, a Rede Globo paga aos clubes um valor enorme para disputar o Campeonato Brasileiro. A torcida vai ao campo para ver os seus times jogarem. Aí quando chega lá, tá o time reserva. É inadmissível você não ver isso na Europa. Porque na Europa joga-se menos jogos. Mas você não vê. Quando você vê na Europa, o Real Madrid, o Barcelona, ele poupa 1, 2 ou 3 jogadores no máximo para disputar o campeonato espanhol em detrimento da Champions.
aqui, o Grêmio, Botafogo, o Cruzeiro, Flamengo, qualquer um, poupa o time inteiro. O Cruzeiro jogou com o time todo reserva na rodada. Quer dizer, acabou dando certo porque agora tá na final da Copa do Brasil, né? Mas uma falta de respeito com o torcedor. É uma falta de respeito com o patrocinador que está pagando pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu sou altamente contrário a este tipo de argumentos que eles usam. Vou poupar o jogador com medo de se machucar. Não existe eu acho que poupar com relação ao planejamento, por exemplo, aquele jogador está perto de estourar. Porque hoje a visiologia do futebol é tão avançada que consegue identificar se aquele jogador está perto de se lesionar ou não. Aí você poupar visando isso, tudo bem. Sim, Cacá, mas você poupa 1, 2, no máximo 3. Você não, poupar o time inteiro, o time inteiro vai machucar. Tá se machucar, não, assim, pode se machucar. A retirada de um jogador pontualmente, porque esse setor de fisiologia do time identificou que ele tem a possibilidade de uma lesão muito grande, eu acho válido. Vamos poupar o nosso jogador porque ele, nessa rodada, ele pode se lesionar, né? Aí tudo bem. Agora, poupar um time inteiro, como o Cruzeiro fez, por exemplo, eu acho... Quer dizer, a gente valeu a pena porque chegou na final da Copa do Brasil, né? Como a gente tem mais times agora concentrados apenas no Brasileirão, a gente vai ver agora os jogos desta rodada para analisar, e eu vou criar um momento aqui, um momento zica. Quem não perde de jeito nenhum para vocês daqui de Fluminense e Vasco, Corinthians e Atlético Goianiense, Flamengo e Atlético Paranaense, Palmeiras e São Paulo, Bahia e Botafogo. A Ponte Preta recebe o Atlético Mineiro e o Cruzeiro vem para receber o Santos no Mineirão. O Avaí recebe a Chapecoense, Curitiba e Vitória. Encerra a rodada Grêmio e Sport. Quem já ganhou? Quem já ganhou, momento zica. Quem já ganhou no futebol brasileiro é incrível, porque assim, eu lembro que no programa passado, eu disse aqui, qualquer time ganha do Corinthians, menos o Atlético Goianiense. E agora é Corinthians e Atlético Goianiense. Quem já ganhou já tá a resposta aí. Eu disse o seguinte, eu digo, olha, o Corinthians pode ser campeão invicto, né? Já abrimos a rodada desse jeito. Não, e outra coisa, a gente reparar, ele tem 2 jogos interessantíssimos. 2 clássicos, Vasco e Fluminense, com a estreia do... Não sei se acho que ele não vai estar no banco ainda, mas o Zé Ricardo, que saiu do Flamengo... Agora, não vai estar no banco, é o Valdir Bigode, né? Valdir Bigode, que inclusive, contra o Fluminense, é o grande carrasco do Fluminense. É o time que ele mais marcava gol, era o Fluminense. E outro é Palmeiras e São Paulo. Isso. Se o Palmeiras... Se o Palmeiras perde para o São Paulo, a permanência do Cuca no Palmeiras fica... O Kaká matou a charada. Para mim, Fluminense e Vasco e Palmeiras e São Paulo são os 2 jogos mais importantes desse campeonato. Né? Clássicos regionais. Não só pelo clássico. O Vasco está na beira da zona de rebaixamento. O São Paulo está na zona do rebaixamento. Então, se o Vasco ganha um clássico, se o São Paulo ganha um clássico... Chegando o técnico novo, parece que o time vai ganhar um oxigênio. E se você ganha um clássico, você se anima, você vai com outro ânimo, você muda. O oxigênio renova. Pode ser que você consiga se recuperar a partir deste momento. Técnico novo. A gente falou de uma crise que pode acontecer, de uma queda do Cuca, mas uma vitória do Palmeiras faz o Dorival balançar? Não. Aí é aquela coisa. Se o Palmeiras ganhar, me parece que é a obrigação. Se o São Paulo ganha, é a mesma coisa na visão que o Roberto tem do Vasco. Ganha oxigênio novo, ganhou um clássico, vai ganhando corpo e vai ganhando força para sair do atoleiro. O Palmeiras, se ganha, é a confirmação de um ano terrível. Não, né? O Dorival, eu acho que o Dorival não tem risco de cair com derrota para o Palmeiras. A não sei que o São Paulo perca de 5-0, 6-0. Mas uma derrota simples, o São Paulo perder do Palmeiras... Está dentro do esperado. Eu acho que esse risco do Dorival cair, não. O Cuca... O Cuca, sim. O Cuca, ele está meio que o Palmeiras, balançado. a posição do Palmeiras, da diretoria do Palmeiras, de manter o Felipe Melo em banho-maria, é uma perspectiva de um outro treinador poder reintegrá-lo? Caso numa queda de Cuca?
Eu sou tão... Você é fã do Felipe Melo. Eu sou meio suspeito de falar do Felipe Melo. Sabe? Porque, assim... Você parece que não viu a Copa da África. Eu gosto do Felipe Melo. Eu gosto dos jogadores... Não é do Felipe Melo. Eu gosto de jogadores tipo Felipe Melo. Claro, não estou falando de violência, estou falando de raça, de vontade. Às vezes os times precisam disso. E ostensivo. O problema é que ele tem excesso de raça. Não, pode ser, mas isso é controlável. Isso é controlável. Se você tem um técnico que sabe... Eu lembro que o Tele Santana pegou o Júnior Baiano e fez: vem cá, meu filho, senta aqui que eu quero conversar com você. O Júnior Baiano saiu do Flamengo dando na canela. Chegou no São Paulo... No São Paulo, o Tele fez: senta aqui que eu quero conversar com você. O Júnior foi pra Copa, rapaz. O Júnior Baiano foi pra Copa. Então talvez o que precise para um Felipe Melo da vida seja um cara que... Vem cá, meu filho, senta aqui que vamos conversar. Você é partidário daquele que diz que jogador precisa de carinho. Tem certos jogadores... Aí quem tá nos ouvindo sabe disso. Quem já jogou bola também sabe disso. Tem certos jogadores, Kaká, que precisa de uma atenção maior. Não, pode ser psicológico, mas tem jogadores que o técnico precisa olhar melhor, olhar com mais carinho, olhar com uma dedicação maior para aquele jogador. O jogador, dito, entre aspas, problemático, são esse tipo de jogadores que decide. São esses jogadores fundamentais para os clubes. Mas é como o Ano estava dizendo no início da discussão aqui. A permanência do Felipe Melo e até do Borja, eu acho que em banho-maria, que são jogadores que o Cuca já deu a entender que não vão continuar com ele, que no esquema deles, e na permanência dele à frente do Palmeiras não fazem parte dos planos dele, é um indicativo de que, a qualquer momento você pode sair e a gente quer contar com esses jogadores. Então acho que a diretoria do Palmeiras tinha que se posicionar, esses jogadores estão fora dos planos, então vamos tentar negociá-los. Kaká, veja bem, o Felipe Melo Porque saiu do Palmeiras. Aí fica essa espada em cima da cabeça do Cuca, entendeu? O Felipe Melo saiu do Palmeiras. O Palmeiras foi eliminado da Libertadores, Copa do Brasil. Então, assim, a questão é o Felipe Melo? Não é o Felipe Melo. Não é o Felipe Melo. O ano do Palmeiras é terrível. O ano do Palmeiras aqui é ruim. Não é Foi questão falta do de Felipe Melo. planejamento. A salvação infelizmente, parece incrível, mas é a classificação para Libertadores. Que Mas deve foi acontecer. falta de planejamento ou foi erro de planejamento? Não, o Palmeiras contratou jogador demais. O Palmeiras, se você pegar o elenco do Palmeiras hoje, o Palmeiras monta 4 times. Nossa, se você pega um técnico e bota ali, seja ele qual for, Cuca ou outro, ou Tite ou qualquer um, o técnico vai chegar lá e vai dizer: olha, vai jogar esses 11. Só que vai ficar outros 11 fora, com condições de ser titular. Vai ter um ou outro, 2, 3, que não vão gostar desse tipo de... Que pode ser um problema, inclusive, para o Flamengo do próximo ano, caso vá para a Libertadores, porque recursos tem. A gente tá chegando à reta final do programa. Eu quero agradecer ao Roberto, quero agradecer ao Kaká e agradecer também a audiência. Eu quero agradecer o Wendel. Mais uma vez estamos juntos. Eu acho que está se consolidando esse horário, né, Kaká? A gente está se consolidando aqui. E agradecer a vocês que nos acompanharam. Agradecer ao Kaká, ao Wendel, ao pessoal da técnica da TV Assembleia. E é isso aí. Vamos em frente, que eu acho que o negócio está dando certo aqui. Também gostaria de agradecer a todos os telespectadores que acompanham a gente, tanto pelo YouTube quanto pela TV Assembleia. E como hoje é sexta-feira, vamos dar uma dica pro pessoal. Curtir o final de semana, fazer aquele gelol. Bar do Tonho um arrumadinho. Bar do Tonho ali na Manuel Lourenço, na Levada. Um arrumadinho do Tonho, acho que vai ficar bem para sexta-feira. Muito bem. O programa Ponto de Vista Especial Esporte fica por aqui. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.